sábado, você que nos assiste, estamos aqui juntos para compartilhar mais uma lição da Escola Sabatina. Nesse trimestre inteiro estamos estudando sobre o livro de Romanos. E para compartilhar essa lição conosco, nós temos dois convidados muito queridos, o Flávio José, que bom que você está aqui, Flávio. Alegria retornar sempre está aqui com a gente, né? Prazer. E pela primeira vez, o Fernando Lux, que bom que você está aqui com a gente, viu? Foi um prazer muito grande tê-lo aqui. Só para lembrar que você pode acessar as nossas lições através do facebook.com/conexão número 7 Curitiba ou também através do site do mais.cpb.org.br. Para iniciarmos então o estudo dessa lição, vamos pedir as bênçãos de Deus e eu peço que o Flávio faça uma oração para a gente então, por favor. Perfeito. Vamos orar então? Deus amado, muito obrigado, Senhor, por essa agradabilíssima manhã de sábado que o Senhor nos presenteia. Estamos com vida, a Tua misericórdia já se renovou nesta manhã e aqui temos o propósito de compartilhar da preciosidade da Tua Palavra através da recapitulação da lição da Escola Sabatina. Quem nós somos para apresentá-la? Então, pedimos humildemente que o Senhor nos esconda atrás de Cristo, a fim de que Ele seja exaltado e essa mensagem possa ser traduzida de uma maneira eficiente no coração daqueles que nos acompanham pela internet. Que os aspectos teológicos, embora importantes, venham a dar vazão a um aspecto de experiência de vida, a vida espiritual que o Senhor deseja que os teus filhos vivam de maneira abundante. Nós te agradecemos pela oportunidade e te pedimos a tua direção, por Jesus Cristo. Amém. Amém. O título da lição dessa semana é Quem é o Homem de Romanos 7? E a gente está estudando especificamente esse capítulo de Romanos. Alguns estudiosos, eles têm uma polêmica, né, dizendo que esse capítulo foi escrito ou antes ou depois da conversão de Paulo, né? E na realidade isso não importa muito para a gente, né? O que importa é o que está escrito aqui, o que a gente pode transformar isso, como você falou na tua oração, Flávio, de uma experiência pessoal para a nossa vida. Isso que é importante, né? E eu gostaria de começar com você, Fernando, que aqui a lição, o autor ele fala de morto para a lei e ele faz um paralelo, né, falando sobre o exemplo de uma mulher que fica viúva e que então ela já não tem mais, o vínculo do casamento já não é uma lei para ela. E eu queria que você explicasse isso para a gente. Ok. Também me sinto muito feliz por estar aqui, participando com vocês, com nossos amigos que nos assistem, para nós podermos estudar um pouquinho mais essa lição e torná-la mais acessível a todos que têm esse interesse em compreender as profundidades da mensagem de Deus para o seu povo, para esse tempo. Bom, nós entendemos que Paulo, ele desejava exteriorizar muitas coisas e então não nos apegando basicamente a questões teológicas, mas ao coração do apóstolo, que queria ensinar aqueles que iriam ter acesso às suas palavras, a ter um acesso mais próximo de Cristo. Primeiro, ele ressalta a questão que uma pessoa que não é convertida, uma pessoa que não teve ainda acesso à pessoa de Cristo, ela não tem conflito nenhum. Ela vive à mercê dos desejos do seu coração. Lembrando que o profeta Jeremias nos disse que o nosso coração é enganoso e perverso. Outras versões, desesperadamente corrupto. Então, a pessoa sem Cristo não tem o conflito, não vive o conflito, e ao mesmo tempo, ela, até que se descubra, né, diante de Cristo quem ela é, ela vai estar vivendo uma situação de uma ilegitimidade espiritual, até que, ao encontrar a Cristo, venha descobrir o que é um compromisso, casamento, um concerto. E esse concerto, quando se dá com Cristo, então há uma profunda mudança de atitude, porque agora eu vou ter algo celeste para contemplar. Eu sou a luz do mundo, disse Jesus. Aquele que me segue jamais andará em trevas, mas terá a luz da vida. João 8, verso 12. Então ele passa a ter um encontro com a luz. E quando eu encontro a luz,
uma luz como nenhuma outra se compararia, eu vou perceber que eu posso viver muito melhor. É uma transformação que vem de dentro para fora, né? Não são só atitudes, né? Sim. O segundo tópico, Flávio, eu queria que você falasse aqui para a gente, que ele fala sobre o pecado e a lei. E diz que sem a lei não há pecado. É isso mesmo? Sim, a Bíblia nos revela no livro de Romanos, de maneira bem enfática e didática, o apóstolo Paulo ele se vale dessas ilustrações para, de uma maneira didática, alcançar o coração de seus leitores. No livro de Romanos 7, 8 a 11, por exemplo, os irmãos podem nos acompanhar a leitura, nos diz o seguinte, essa dualidade, lei e pecado, né? Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim, Paulo, toda sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Outrora, sem a lei, eu vivia, mas sobrevindo o pecado, o preceito, reviveu o pecado e eu morri. De uma maneira mais pedagógica, existe um velho princípio jurídico, inclusive, segundo o qual só há crime, só há preceito, só há uma tipificação de uma conduta se houver uma lei anterior que o defina. A Bíblia diz que pecado, para que seja definido como tal, é necessário que haja previamente a instituição de uma lei. Deus, na sua sabedoria, instituiu a lei para apontar ao ser humano de uma maneira didática que, caso ele viesse a incorrer contra aquela letra da lei, ele estaria incorrendo em pecado. Por isso que a Bíblia diz que o pecado é a transgressão da lei. O pecado é a violação da lei. E a lição, de uma maneira muito clara, nos diz de fato que sem lei não há pecado, porque a lei nos mostra o pecado. Ao longo do trimestre, a gente tem verificado por várias oportunidades que a lei ela espelha, né, a nossa condição pecaminosa. Mas para que isso faça sentido na nossa vida espiritual, eu acho que é interessante nós fazermos uma correlação com a pessoa de Jesus em face da própria lei que ele instituiu. Que significado isso representa para nós? Jesus disse que ele é o caminho, a verdade e a vida. Se a gente fizesse um paralelo com o santuário, olha que ilustração interessante. O caminho seria a porta, a indicação, a entrada para o santuário, o espaço do pátio. Jesus é esse caminho que me aponta para o santuário. Eu estou fazendo aqui uma correlação estritamente em face do povo judeu, que entendia a lei intimamente ligada à compreensão do santuário. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade. Onde é que eu expresso de uma maneira tão clara a verdade no santuário? No lugar santo, né? A verdade da oração direta ao Pai, né? Eu não preciso de intermediários, não é verdade? A compreensão de santificação, a compreensão, tantas outras compreensões que a Bíblia nos apresenta, e finalmente Jesus nos diz que Ele é a vida. Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. E a vida, a gente encontra a vida de maneira tão realçada no espaço do Santíssimo, né? Então, Paulo, em outras palavras, ao apresentar esse argumento, ele não se vale apenas de aspectos do passado, da cultura judaica, da percepção teológica, enfim, mas ele aponta nessa nova discussão a pessoa de Jesus, aquele que nos liberta do pecado. Ele é que perfectibiliza a compreensão da lei no deserto, a compreensão do santuário. Cristo é a centralidade de todo esse discurso de Paulo aqui, aquele que nos salva, né? Que nos salva dos nossos pecados, aquele que pagou o preço para que essa lei, porque ela exigia um preço, né? Pela transgressão do homem, Jesus vem e paga esse preço. Então, isso essa relação lei e pecado, Paulo ele apresenta de maneira muito, muito interessante. Eu queria até destacar aqui um ponto que o meu amigo Lux sublinhou, que eu acho que é bem evidente na lição, que diz o seguinte: o pecado é a violação da vontade revelada de Deus. E quando sua vontade é desconhecida, não há nenhuma consequência do pecado. De fato, se você ignora uma determinada regra de trânsito, você, em princípio, poderia ser tido como desculpável, né? Certa feita, eu estava num país bem distante, com minha esposa, dirigindo, né? E joguei luz alta.
em função de um carro que também estava com luz alta. Para minha surpresa, era um carro da polícia. E o policial se aproximou e disse: o senhor não sabia que aqui é terminantemente proibido jogar luz alta? Sabe essa mania de brasileiro de dar dois toquezinhos assim? Eu disse para ele: senhor, me desculpe, eu não sabia. E ele foi generoso e disse assim: pelo fato do senhor não saber, tudo bem, da próxima vez o senhor pode levar uma advertência. Mas eu vou considerar a sua ignorância. Deus também considera isso, na sua misericórdia, né? Na medida em que a gente... Mas quando nós temos essa revelação, aí vem junto a ela um compromisso, né? Uma responsabilidade. É verdade. O próximo tópico que o autor aqui ele enfatiza é a santidade da lei, né? E uma coisa que acho que a gente tem que deixar bem claro é que a lei não salva, né? Assim como o Flávio falou, o único que salva realmente é Jesus. E eu queria que você falasse sobre essa santidade, Fernando. Ok. Santidade da lei. Preciso desconstruir mitos que as pessoas criam em função do Evangelho eterno. Esses mitos fazem com que há uma derivação de uma porção de religiões baseadas unicamente na Bíblia. Cada um enxergando de uma maneira como acha mais aprazível para si. Mais confortável. Né? Então, de acordo com o meu coração encontrar mais apreço para aquelas questões que me agradam, eu vou conduzir, né, a minha vida nessa religião. Mas, em suma, quando a santidade da lei, isso leva a entender que tipo de perfil que Deus espera de nós quando conhecemos a lei. Porque, como disse bem o meu amigo Flávio, Deus não leva em conta o tempo da nossa ignorância. 17:30 do livro de Atos dos Apóstolos. Mas Ele fará tudo contribuirá para que eu conheça esse caminho, essa verdade, essa vida, que eu adentre até os portais eternos do oráculo de Deus que Ele vislumbrou apresentar através da cruz. Tá? Então, a cruz, primeiramente, é a prova mais contumaz da eternidade da lei, que é boa, santa e justa. Ela é eterna. Nós temos os textos que corroboram, como o Salmo 119, diversos versos como 89, 142, textos 155, 160, Salmo 111, 7, 8. Então, meu amigo que está nos assistindo, nós temos também Jesus confirmando no Evangelho de João 10:35, a lei não pode ser alterada, porque o caráter de Deus é eterno. Malaquias 3, verso 6. 13, verso 8 do livro de Hebreus. Ele disse: não alterarei o que meus lábios proferiram e não violarei o meu concerto. Salmo 89, 34. Então, primeiro passo para que eu entenda o que significa a santidade da lei, chama-se conversão. Então, eu estava indo numa condição de vida até descobrir essa luz que nós falamos, que Jesus é a luz do mundo. Então, quando eu paro diante daquela luz, essa luz vai me chocar, porque eu estava em região de trevas. Essa luz vai me mostrar agora a verdade. A verdade é a luz do Evangelho, lâmpada para os meus pés e a tua palavra, e luz para o meu caminho. Então, eu vou ter então agora um acesso novo com a luz, que é Jesus. Ao conhecer, começa a conversão, Flávio. A conversão, ela vai começar a me tirar do mundo, através da lei. A lei me mostra o caráter de Cristo. A lei é simplesmente o caráter de Jesus, o caráter de Jeová, que Jesus veio aqui reivindicar, mostrando que se eu desejar, eu poderei experimentar esse caráter, em detrimento do que eu tenho, né, o caráter que nós herdamos, como diz, duas lições passadas de Romanos 5, que por um homem o pecado entrou no mundo, e com o pecado a morte, portanto, todos pecaram e todos conhecerão a morte. Romanos 5,12. Então, Jesus veio para quebrar esse estigma da morte, por ser a vida. E ao ser a vida, então, a conversão, o processo dela é me tirar do mundo, mostrando para mim a lei perfeita, santa e justa do Senhor, e me levar à santidade da lei, que chama-se o processo da santificação. Eu quero agora viver esse caráter que Cristo está me propondo, o caráter dele para mim. Gálatas 5:22, o caráter de Cristo. Quanto a essas coisas não há lei. 5:23 também do livro de Gálatas. Então, o diferencial é que a
A conversão me tira do mundo e a santificação tira o mundo dentro de mim. A gente até estudou umas lições anteriores, né? Como algumas pessoas acreditam que a vinda de Jesus quebrou a lei, né? Então, já que Jesus veio, eu não preciso obedecer à lei, né? E eu achei muito interessante o ponto que o autor aqui enfatizou, que se isso fosse possível, Jesus não precisava ter passado pela morte que ele passou, né? Se isso fosse possível, da lei ter sido quebrada, né? Teria sido quebrada antes dele vir, não é verdade? Perfeito. O próximo tópico, Flávio, ele fala na realidade sobre o título, né, da nossa lição, o homem de Romanos 7. E eu queria só ler o que está em Romanos 7, 16 e 17, que diz assim: ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Explique esse verso aí para aqueles que nos assistem, por favor. Pois bem, a questão central da lição é que homem seria esse, né? Sim. Se o próprio apóstolo Paulo, se antes ou depois da conversão, mas eu gostaria de aplicá-lo à minha experiência, à minha vida. Porque, em outras palavras, Paulo está falando de uma realidade que nos é comum, que nos é natural. Uma realidade de um conflito, né, que vivemos na medida em que conhecemos a lei, mas volta e meia não conseguimos observá-la. Porque do ponto de vista humano realmente é impossível nós observarmos a lei, é impossível nós guardarmos a lei. Mas a Bíblia também evidencia que em Jesus Cristo é plenamente possível vivê-la. Jesus veio a este mundo para provar como ser humano, porque do contrário o sacrifício dele não seria legítimo, né? Porque Jesus morreu também nessa condição, para mostrar que em comunhão com o Pai era possível viver as exigências da lei, que em última análise aponta para ele mesmo, para a própria pessoa de Jesus. Aqui a lição destaca um trecho do Espírito de Profecia, do livro Patriarcas e Profetas, que eu acho muito pertinente, que nos diz o seguinte: o povo, aqui ela se reporta aos judeus, mas eu posso dizer a nós mesmos, nós não compreendemos a pecaminosidade de nossos corações. Nós não temos, se nós tivéssemos a real dimensão do que os nossos pecados representam para ferir o próprio Deus, nós não pecaríamos. Não é verdade? Diz mais: e que sem Cristo lhes era impossível guardar a lei de Deus, e prontamente entraram em aliança com Deus. Entendendo que eram capazes de estabelecer sua própria justiça, declararam: tudo o que o Senhor tem falado faremos e obedeceremos. Apenas algumas semanas se passaram antes que violassem sua aliança com Deus e se curvassem para adorar uma imagem esculpida. Em outras palavras, o nosso coração é enganoso, né? Confiarmos em nós mesmos para observarmos a lei é caminho errático, né? E é interessante, né, Flávio, que isso não significa que no momento que eles fizeram essa aliança, eles não foram sinceros, né? Sim. Eles foram sinceros, né? Exatamente. E aqui a lição, ela destaca, e me parece que é o único caminho possível para que a gente realmente harmonize essa questão, é através da experiência com o Espírito Santo na nossa vida. Porque só Ele é capaz de nos apontar em todo o universo para a pessoa de Jesus. Não há outro ser em todo o universo que nos conduz a Cristo. É por isso que a Bíblia nos diz que Ele haveria de convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E fazendo aqui um paralelo com o santuário, dá certinho. Sabe por quê? Do pecado. O pecador trazia o sacrifício, né? O animal a ser sacrificado no pátio do pecado. Ali a realidade do sangue, da morte, da justiça no santo e do juízo, onde se verifica no lugar santíssimo. Então, o Espírito Santo ele tem esse papel de nos apresentar a nossa condição de pecaminosidade, a nossa condição de absoluta dependência de Deus, para que nós andemos em conformidade com a vontade dele. Porque unicamente por nós mesmos isso não é possível. Isso não é possível. Tá certo. O último tópico aqui que o autor ele enfatiza, ele diz que ele é salvo da morte. E eu queria comentar aqui um texto que ele diz que é assim, ó: em sua mente você sabe o que deseja fazer, mas o seu corpo clama por algo diferente. O que isso significa?
Sim. A luz do Espírito Santo, que procura, Deus quer alcançar todos os homens. Deus não faz acepção de pessoas. Romanos 2, verso 11. Então, toda criatura de Deus nasceu com o emblema do caráter de Cristo. Nós fomos feitos à semelhança dele. Ele é o Criador de todas as coisas. E ele inseriu no nosso DNA a essência prima do seu caráter. Índios na floresta, eles sabem que tirar algo do outro é algo feio, né? Tomar a mulher do outro é algo também que não é uma prática entre eles. Eu indo na África, estive em tribos onde as pessoas, algumas nunca tiveram acesso a homens do Ocidente, homens, né, países civilizados, alguns que nem sabem se comunicar, se comunicam com ruídos, mas eles estabelecem algo dentro de si que são estas marcas da lei de Jeová. Bom, então o que é importante tonificar nisto, que primeiro as pessoas pensam a questão de consciência, o Espírito usa a nossa consciência, né, para nos tentar sensibilizar, né, até que tenhamos a luz plena da palavra de Deus, tá? Então, como compreender a essência do pecado, como nós estamos aqui apresentando, e o autor está sendo feliz nisto. Quantas vezes, meu amigo, Adão e Eva precisaram pecar no Éden para que fossem expulsos? Para a gente perceber o calibre, a essência do pecado para Deus. O pecado é a força mais destrutiva e mortal do universo. É impossível, Flávio, uma reconciliação com Deus sem a convicção do pecado. Então, as pessoas, como você bem disse, como viver e cessar esse ciclo sucessivo de desagradar a Deus, porque o pecado, né, Deus é tão puro de olhos que não pode ver o mal, nem o pecado contemplar. Como Deus olha para nós, né, marchando continuamente em direção àquilo que me leva à morte, que é o pecado. Então, muitos nos procuram e perguntam: Fernando, é possível vencer o pecado? Como eu posso viver sem pecar? Primeiro temos que entender que todos nós somos seres pecaminosos. Se alguém dizer que não tem pecado, é mentiroso. 1 João 1, verso 8. Mas a questão agora é outra. O Flávio mostrou isso de uma forma especial para nós aqui, considerarmos com esses complementos de um dia após outro. Eu sugiro que você analise no seu coração alguns preceitos da palavra de Deus. Primeiro, Cristo diz: sem mim nada você pode fazer. E João 15, verso 5. E no verso 4, a questão, ali está mostrando a chave. Permanece em mim. Se permanecer em mim, eu permaneço em você. E quando Cristo habita em mim, então eu vou conseguir enxergar de uma forma diferente aquilo que agrada a minha alma. O pecado foi concebido de uma forma que seja algo gostoso, entre aspas, algo prazeroso, porque se não fosse algo prazeroso, ninguém iria pecar. Então, a carne gosta, né? Um homem carnal, né, ele tem a tendência a gostar das coisas da carne. E Cristo disse claramente, através do apóstolo Paulo, usando o seu Espírito, né, que se permanecerdes na carne, certamente morrereis. Mas se pelo Espírito de Deus mortificares as obras do corpo, então vivereis. 8, verso 13 do livro de Romanos, já indo um pouquinho mais para frente. Então vamos pontuar isso aqui e fechar esse tema. Como lidar com o pecado? Eu não posso nunca dizer: olha, eu não peco mais. Então, amigo que nos assiste, tá? Isso seria a presunção. A presunção é o pecado mais doloso aos olhos de Deus. Está no livro de Salmo 19, verso 13. E o salmista diz: da presunção livra o teu servo, Senhor, para que ela não se apodere de mim, para que eu seja sincero e não seja, então, condenado pela grande transgressão. Então, eu tenho que perceber que a única forma de eu estar em pé diante de Deus é caindo de joelhos. Primeira coisa, Tiago 4, verso 10. Cair de joelhos e dizer: Senhor, se eu posso tudo no Senhor que me fortalece. Então, hoje, começando de manhã, amigo, experimenta. De manhã você levanta, caia de joelhos e pede: eu quero força para hoje, Senhor, eu poder honrar o teu nome na minha vida, amém, com as minhas escolhas,
com os meus olhos que sejam direcionados por Ti, Senhor, assim como a minha vontade seja a Tua vontade. A partir daí eu posso passar aquele dia em comunhão contínua com Cristo. Eu não preciso passar o dia inteiro ajoelhado, caindo de joelhos, mas eu estarei ajoelhado no meu coração. Então, dando a supremacia a Cristo. E a minha vontade para aquele dia poderá sim estar sob o controle daquele que me ama, daquele que deu a vida por mim e que está intercedendo por mim. No santuário que você bem disse, nós temos um Deus que não bastasse o que fez na cruz, ele ainda está, Hebreus 7:25, e está intercedendo para que eu consiga vencer todas as minhas falhas de caráter, podendo nele ter essa grande luz. Então eu posso vencer a cada dia. A cada dia eu posso vencer. Nunca dizer, eu não peco mais. Sim. Mas eu posso dizer, hoje, né, se ouvires a minha voz, né, não endureça. Deixa eu estar à frente da sua vida. E comigo, você será mais do que vencedor. Amém. Por aquele que me amou. São promessas maravilhosas, também em Romanos 8:37 e Hebreus 3, verso 8 e 9. Confie e experimente. Experimente, como diz Romanos também 12, verso 2. A pior coisa que pode acontecer na tua vida, na vida de qualquer pretendente ao reino dos céus, é se conformar com esse mundo. A proposta de Romanos 12, 2 é: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-o pela renovação da sua mente. Eu posso pegar aquela frase famosa de Mahatma Gandhi, que disse: nós devemos ser a mudança que queremos ver no mundo. Eu posso começar em mim, né, levando ao meu lar, ao meu cônjuge, aos meus filhos, à minha igreja, aos meus amigos, uma condição diferenciada, que Cristo em mim é a esperança da glória. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Amém. Eis a razão pela qual a nossa principal necessidade é o batismo diário do Espírito Santo. Exatamente. Como Jesus se submetia. Como Jesus diariamente se submetia. Porque sem esse batismo diário, como é que eu posso iniciar o meu dia? Num mundo tão desleal. Porque o pecado, ou as ofertas do pecado, elas são amplamente covardes, são desleais. Sim. Elas são imorais, elas não te respeitam. E o diabo tem esse propósito, né? Então, se nós não estivermos alicerçados, se nós não estivermos blindados pelo poder do Espírito Santo, habitando em nosso coração, embora sendo indignos e pecadores, mas Ele nos apontando para Jesus, Jesus nos reveste da sua justiça. E aí sim, diante do nosso Deus, nós somos justificados, né? E nesse aspecto, é possível viver uma vida nesse mundo, né, a despeito das lutas, enfim, mas em conformidade com a vontade de Deus. E até, Flávio, assim, acho que vale a gente ressaltar que não é um fardo, né? Porque sim, Cristo habitando na gente, a nossa vontade vai se transformando. Exatamente. E a gente vai se moldando cada vez mais com a vontade de Cristo, e daí essa natureza carnal e pecaminosa já não vai ser tão atrativa para a gente, porque Cristo vai transformando o nosso coração, né? Nós contemplamos basicamente todo o conteúdo da nossa lição. E para encerrar, eu gostaria de começar com você, Flávio. O que você gostaria de deixar com aqueles que nos assistem como uma mensagem principal dessa semana que marcou mais para você, para a tua vida pessoal? Para a minha vida em especial, essa realidade retratada por Paulo, esse conflito, né, que de uma maneira tão sincera ele expõe, mas ao mesmo tempo ele não se limita a isso. Porque se fosse apenas dado o diagnóstico do conflito, da controvérsia, nós estaríamos perdidos, né? Porque sozinhos nós não teríamos como sobrepujar essa realidade. Mas o que é mais evidente aqui é que Cristo manifesta um profundo interesse de vir ao pecador que se coloca diante dele, né, de joelhos, dizendo: Senhor, o Senhor sabe das minhas debilidades, das minhas fraquezas, das minhas tendências. Mas se o Senhor for o Senhor da minha vida e através do Teu Espírito o Senhor me mostrar cabalmente qual é a Tua vontade, a lição nos diz: é possível nós sermos vitoriosos. E louvado seja Deus por isso. Amém. É possível ser vitorioso contra o pecado, sim, né? É possível andar na luz de Deus, mesmo no mundo em meio a trevas. A senhora White foi em visão ao céu, né? E ali ela viu mundos não caídos, ela foi conduzida por anjos, ela ficou maravilhada.
E houve um momento que ela disse assim, eu não quero mais voltar para aquela terra, porque essa terra exala o quê? Morte. Olha que coisa terrível. Oxalá que o nosso Senhor e Salvador Jesus logo venha a este mundo, para que Ele possa finalmente nos libertar da presença do pecado, né? Porque ela ainda é uma realidade na nossa existência, a fim de que a gente possa gozar dessa promessa maravilhosa de vida eterna que o Senhor Jesus Cristo nos apresenta, né? Amém. Esse foi o mais representativo para mim. Amém. Na lição. E para você, Fernando? Para mim, eu confesso de todo o meu coração que eu amei essa exposição. Primeiro, nós entendemos que quando a gente fala na vitória do pecado, meu amigo Flávio, nós temos que entender que, para mim, homem, Fernando Lux, é impossível vencer o pecado, a não ser que Jesus habite em mim. Eu que vou buscar todas as manhãs com o batismo do Espírito Santo, caído de joelhos, né? Me colocando assim numa posição, Senhor, o que eu faço sem o Senhor? Então, Ele ama servir. Ele fala, não vim para ser servido, mas para servir. Servir você, amigo. Servir a nós com a sua força. Nós somos débeis, mas Ele é forte. Isso. Nós somos fracos, mas Ele é poderoso, Ele é todo poderoso. Nós não podemos nada, mas Ele pode tudo. Então, lembrando que Ele não justifica o pecado. Ele justifica apenas o pecador. O pecado é injustificável. Se assim o fosse, não precisava da cruz, tá? E um ponto principal, as pessoas, né, elas não percebem. Então, meu querido amigo, amiga que está nos assistindo, eu até peço, esparrame esta lição para todas as suas fontes, para que haja uma compreensão do que é a verdade que Deus quer mostrar para nós. Então, veja, nós temos um inimigo das almas, vivemos num mundo, único mundo amaldiçoado por causa do pecado que há em todo o universo. O único mundo onde existem cemitérios, o único mundo onde há vales de lágrimas, de tristeza e de dor, e um mundo que vai terminar. Quem vai sobrepor a isso? Quem vai estar pronto para que suba quando o Senhor em breve retornará para fazer justiça? Isso é uma promessa em João 14, 1 a 3, que nós devemos estar prontos para esperar. Então, o arqui-inimigo de Deus, o anjo que caiu do céu, o príncipe das trevas, ele procura fazer, Mônica, que o mundo creia que a lei de Deus foi abolida. Essa é uma das essências da lição. E por ser abolida, as pessoas praticam, então, outras religiões, amigos, são nossos, que eram para ser nossos grandes irmãos da mesma fé. A fé não em doutrinas de homens, mas em doutrina do que está escrito nessa palavra. Então, ao neutralizar no coração do homem a essência da lei, as pessoas transgridem a lei, acreditando que ela foi abolida. Então as pessoas pensam, não, mas o anjo caído, ele amaria destruir a lei de Deus. Não, ele é o maior interessado que a lei nunca seja demolida, nunca seja tirada da essência que Deus espera de nós, vitalícia como ela é, com os textos que eu propus para você do Salmo 119, eterna. Então, mas o esforço dele é que o mundo inteiro creia que ela foi abolida e assim transgride a lei. Agora Deus, por outra parte, concluindo, ele nos diz assim, que primeiro, a lei que foi escrita pelo dedo de Deus, Jesus escreveu a lei, conforme textos que nós temos no livro de Atos 7, 38, Isaías 63, 9, 33, 2 de Deuteronômio e Atos 7, 53, Jesus escreveu ali com o seu próprio dedo, numa pedra, mostrando a eternidade. Mas esse mesmo Jesus, ele deseja fazer algo que está escrito no livro de Hebreus 8, verso 10, que esta é a nova aliança, ou um novo concerto que farei com a casa de Israel, você e eu, os que querem fazer parte daqueles que vão ser salvos. Essa é a nova aliança. Imprimirei a minha lei na sua mente e escreverei em tábuas de carne do seu coração. Nunca mais me livrarei dos seus pecados e lhe darei a vida eterna. Também Hebreus 10, 16 e 17. Então a proposta de Deus para nós é que a lei ela não viva eternamente na pedra, mas ela esteja eternamente no meu coração. Se me amas, guarda os meus mandamentos. João 14, 5. E aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Meu Pai também o amará.
e viremos para ele e faremos nele morada. João 14, 23 e 14, 21. Eu teria mais 30 segundos para contar claro. algo que para ajudar você a solidificar esse pensamento. Como Deus olha para nós, tá? Então, eu conheci um casal, Maria Rosa, 68 anos, e o senhor Oswaldo, com 72. A Maria Rosa, ela teve um AVC. E morando numa região longínqua do extremo da Zona Leste em São Paulo, Arthur Alvim, careceu que se chamasse o SAMU, devido a um trânsito pesado na Radial Leste. Ele demorou para chegar. Ao chegar, foram levando ela para o Hospital das Clínicas, lá conhecido em São Paulo. Ela teve mais um AVC na hora que estava sendo transportada e mais um no caminho, porque o trânsito estava muito pesado. Tá? Era na hora do rush, no final da tarde. Bom, o seu Oswaldo chegou com a sua esposa desfalecida, sem esperança, porque os médicos falaram, não, vai ser impossível, né, poder dar algum tipo de esperança para o Senhor. Ele com os olhos marejados, né, esperando alguma solução, mas em suma, resumindo bastante a história, os dias foram se passando, o seu Oswaldo não podia ficar com ela, estava numa UTI, então ele chegava no último horário, ele iria embora à noite, e de manhã ele saía por volta de 4 horas da manhã para chegar, depois de cerca de 3 horas e meia, para tomar o desjejum com a esposa, na hora que eles permitiam que ficasse um pouquinho com ele lá. E assim foi dia após dia. Passou 3 meses, ela saiu da UTI, ela foi para uma semi-intensiva e agora ele podia ficar com ela, não dormir. Podia passar o dia, ele passava o dia com ela, ele falava, ele conversava, lia textos da Bíblia para ela, como eles gostavam muito de fazer. E mais 3 meses, houve um dia que ele chegando de manhã, chegava bem cedinho, teve uma pancada de chuva forte, ele se molhou bastante. A enfermeira, senhora Cazu, falou, seu Oswaldo, o senhor está todo molhado, o senhor não pode passar o dia assim. Então eu vou lhe arrumar uma roupa emprestada aqui de um médico para o senhor poder ficar com a sua esposa. E arrumou a roupa e falou, mas seu Oswaldo, eu quero lhe falar outra coisa. Olha, o senhor não precisa vir todo dia, seu Oswaldo, porque ela não sabe quem é mais o Senhor. O seu Oswaldo olhou carinhosamente para os olhos desta enfermeira, com um sorriso tênue, e disse para ela, mas eu sei quem ela é. Eu sei quem ela é. Então Cristo sabe exatamente quem eu sou. Quem é você, Flávio? E você, Mônica? Então ele também sabe quem nós somos. Nós somos pó. Se soprar, vira poeira. E ele amou tanto o que ele constituiu em nós, sabe que nós somos dependentes dele. Nós só precisamos dizer, eu quero depender de ti. Porque o Senhor me conhece como ninguém. Isso significa que Ele te ama, que Ele quer vencer em você. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Amém. Venceu para você. João 16, 33. Essa é a essência maravilhosa da lição que me ensina. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém. Deus seja louvado, né? Eu agradeço muito a participação de vocês aqui hoje. Tomara que, quem sabe, a gente tenha a oportunidade de repetir, né, essa lição mais uma vez. Eu queria só terminar com um pensamento que está no livro chamado Mensagens Escolhidas, escrito pela Ellen White, que diz o seguinte: não há segurança, nem repouso, nem justificação na transgressão da lei. O homem não pode esperar colocar-se inocente diante de Deus e em paz com Ele mediante os méritos de Cristo, se ao mesmo tempo continua em pecado. Então, como a gente sabe, né, que nós somos capazes em Cristo de continuar sem pecado, né, então o meu desejo nessa manhã é que nós que estamos aqui, vocês que nos assistem, que a gente esteja cada vez mais ligado a Cristo e que Ele possa transformar a nossa vida. Amém. E que possamos ser aquilo que Ele planejou para a nossa vida. Amém. Tá bom? Amém. Nós vamos então terminar com uma palavra de oração e eu peço que o Fernando então faça uma oração para a gente, por favor. Eu trouxe um calhamaço de pedidos da igreja que nós estamos trabalhando aqui em Curitiba. Tenho aqui uma lista de pedidos, cartas que estamos recebendo. Aqui é apenas uma pequena sinopse. Então, nós existimos, nós amamos orar por pessoas. Isso eu penso que é um dom que Deus dá para muitos. Eu tenho esse dom, eu tenho esse desejo anelante no meu coração. Eu quero que você se aproveite mais desse canal e escreva teu nome, teu sobrenome, né? Porque nós vamos amar orar por você também. Queremos cobri-lo, você, seu lar, sua família, seu casamento,
porque a nossa ação aqui é poder trazer para você esperança. E esperança eu encontro naquele que não traz esperança, ele é a esperança, a pessoa de Jesus, ok? Então nós vamos curvar nossa fronte. A propósito, Fernando, apenas interrompendo brevemente, até porque você mencionou que você está conduzindo uma semana de oração, aqueles irmãos que porventura desejarem, o irmão Fernando Lucas está conduzindo uma semana de oração já tarde, na Igreja Adventista do Boqueirão, amanhã à noite e segunda-feira. Sim. O convite está externado a todos. Deus abençoe. Por favor, meu amigo. Ok, com muito prazer. Nosso amorável Pai, que habita no mais alto dos céus e ao mesmo tempo se inclina do teu trono glorioso, não para nos ouvir melhor, porque o Senhor não precisa disso, seus ouvidos são mais do que potentes. O Senhor se inclina simplesmente para chegar ao nosso nível e se colocar mais perto e nos mostrar que o Senhor está presente, tanto quanto nós desejarmos a Tua presença, Senhor. Amém, Senhor. O Senhor se revela. Amém. O Senhor se revela através da Tua palavra, através da Tua santa e eterna lei. Amém. O Senhor se revela através do espírito de profecia que a Bíblia me apresenta. O Senhor disse que não há limite para a utilidade daquele que põe de parte o próprio eu. Verdade. Vive vida inteiramente consagrada ao Senhor, dando operação ao Espírito Santo. Se não há limite, segundo esse texto profético, nós devemos e nós queremos agora pedir ao Senhor poder. Amém. Poder para vencer os ídolos do nosso coração. Amém. Poder para vencer nossas falhas de caráter, Senhor. É verdade. Poder para apresentar ao mundo que nós representamos um Deus vivo, vivo em mim, vivo em nós, Amém. na pessoa do Senhor Jesus. Amém. Tome, Senhor, simbolicamente esses pedidos que eu tenho aqui na minha mão, essa lista de nomes, Senhor, estas cartas que recebemos e esse pedido que está no coração deste nosso ouvinte nesse momento, daqueles que vão ouvir e vão de repente querer até se corresponder conosco. Amém. Pai de amor, o Senhor nos deu um ministério, são 9.000 pessoas orando e nós queremos que muitos sejam cobertos e muitos descubram o melhor da vida. Amém. E o melhor da vida tem nome, Jesus Cristo. Amém. Eternamente vivo para nos servir. Amém. Abençoe esse departamento em que ensina a igreja de Deus, a igreja invisível do Senhor, sem placa, como viver no mundo amaldiçoado por causa do pecado e sair-se mais do que vencedor. Amém. Em nome de Jesus. Amém. 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 Nós agradecemos muito a tua companhia conosco nessa manhã de sábado. Gostaríamos apenas de lembrá-lo que você pode acessar os nossos cultos ao vivo todos os sábados pela manhã a partir das 10 horas e também aos domingos e quartas-feiras a partir das 19h30. Tenha um dia muito feliz e abençoado. Fica com Deus. Amém.